Programa livre para todos os públicos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa, né, Mestre Castilho? Ponto de convergência, estamos no ar, é um prazer receber você, embora nós aqui estamos entrando na sua casa, no seu computador, no seu celular, sempre um prazer bater papo com você. Para trazer para você grandes novidades, né, da área da ciência, da área da vida, Da área né, da da espiritualidade, área da do espiritualidade, trazer conhecimento, do do autoconhecimento. autoconhecimento para que você, cada vez que assista nosso programa, saia mais transformado, com alguma dica boa, uma dica prática aí para a tua vida, com a história dos nossos convidados. É isso. Da minha parte, eu sou um psicólogo, neurocientista, eu falo mais da área mais científica, mais materialista, mais concreta. E aqui do lado É. tem Pai Paulo de Ará, que é um espiritualista. Você fala de quê, E, homem? e além, mas antes, além de um grande mestre, né, o senhor também é escritor, né? Também sou escritor, eu tenho vários livros, toda semana eu trago vários, mas eu trouxe só esse aqui, ó. Sorria. Sorria, você está sendo hipnotizado. Esse é meu filho mais novo, meu filho caçula, meu livro mais recente, onde eu explico o que é a hipnose, como ela funciona no dia a dia, dou dicas, eu ensino passo a passo para você aprender a se auto-hipnotizar, que é a hipnose com a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Sorria, você está sendo hipnotizado. Entre em contato comigo para poder adquirir o seu. E tá aqui E as redes sociais dele, tá ó. aqui, ó, Professor prof.Rogério Castilho, Rogério prof.Rogério Castilho. Castilho. E aqui onde tá Pai Paulo de Ará, Tá fala aqui, eu sobre... também tenho um livro, né, professor? Eu Aí, sou pai de santo, eu tenho hoje uma casa de religião que tem um nome muito grande em nível Brasil, né? Nós estamos entre os 10 pais de santos mais conhecidos da internet, ou seja, um trabalho grandioso em 48 países do mundo e 21 presenciais, né? A gente já alcançou essa marca de estar presencialmente fazendo trabalhos espirituais, né? Como um guru, como um mentor de pessoas de sucesso, de pessoas que querem mudar de vida. E também eu sou pioneiro no ensino do baralho cigano, né, no qual hoje eu tenho esse livro, professor Castilho, que a gente lançou lá, o senhor estava sim, lá no lançamento, na Livraria Cultura, que é o Descomplicando o Baralho Cigano, por Pai Paulo de Ará, e o Baralho Cigano Descomplicado, que é o melhor baralho do mundo. Por quê, Pai Paulo? Porque nele tem as palavras-chave para você saber o que é que as cartas estão falando para você. E esse livro aqui é igual Café com Deus Pai. Você tira a carta do dia e aquela carta vai dizer para você uma historinha que vai estar batendo na sua vida. Então, se você quer também, né, professor, aprender, ó, tá aqui, Pai Paulo de Airá, arroba Pai Paulo de Airá. Se você botar Pai Paulo, é o primeiro que aparece na internet. é isso aí. E o, Esse é só o começo, hein? Vem muita coisa boa por aí, vem gente interessante. Toda semana a gente traz pessoas que vão colaborar para melhorar a sua qualidade de vida, o seu conhecimento, o seu autoconhecimento, o seu despertar. é, e hoje o programa vai ser feminino. É isso. Nós estamos entrevistando duas mulheres maravilhosas, empreendedoras, né? Que vão trazer muito da área delas aqui para nós, né, Quer professor? saber quem são? Se prepare. Fica aí que tá só começando. Vamos começar o nosso programa de hoje de uma maneira muito elegante, charmosa, com muita informação e cultura para você. Quem é a nossa convidada, Paulo? Vamos chamar uma grande advogada, que ela é especialista, né, em ajudar pessoas, é uma grande empreendedora também na área do direito, doutora Larissa Noa. Seja bem-vinda. É, parabéns. Seja obrigada. Sentar aqui no sofá das estrelas, doutora. Seja bem-vinda, doutora Larissa. Tudo bem com a senhora? Nós queremos aqui, primeiramente, né, saber quem é a doutora Larissa Noa, como é que ela nasceu, como é que ela floresceu a ideia de ser uma advogada, de ajudar pessoas na área jurídica. Obrigada. Eh, a ideia de cursar direito surgiu da inspiração de uma mulher bastante inteligente que eu conheci, que era minha avó, né, minha inspiração, que frequentou a faculdade, na época não era faculdade de direito, né, há muitos anos, mas era ciências jurídicas, e era uma mulher à frente do tempo dela, né, muito inteligente, que trabalhava, ajudava o marido com as crianças, no sustento da casa. E essa inteligência, né, essa vontade de buscar o conhecimento, de ser autossuficiente, me inspirou. E aí, quando chegou no colégio, na época de escolher que curso, né, eu ia seguir, eu lembrei muito
da minha infância, lembrei dessa figura feminina, potente, e disse: "Não, eu tenho que cursar esse curso também, eu tenho que fazer direito também". E resolvi cursar direito para honrar esse legado, né, que já existiu na família. Ela não pôde terminar o curso, né, casou, teve filhos, então, até como uma forma de homenageá-la mesmo, eu decidi cursar e ir até o final e sou muito satisfeita na minha profissão, sou muito realizada. Ah, Você se graduou ainda com ela? Ela é viva? Não, quando eu quando eu entrei na faculdade, ela já havia falecido. Ah, E durante vários momentos do curso eu lembrei muito dela e me emocionou bastante, ainda me emociona, porque, eh, era uma pessoa que fazia a diferença no ambiente familiar, agregava as como pessoas. ela se chamava? Maria Valinda. Maria dá Valinda. para perceber, a emoção está presente aqui ainda, né? É. Então É. fez uma homenagem póstuma, em memória. Não, e é muito importante que isso aí marcou muito a vida dela, né? Marcou muito a sua vida. E esse você praticamente você fez se cumprir algo na vida dela, né? Você cumpriu o compromisso, cumpriu, assim, com certeza deixou, né, a sua avó, né, muito feliz. Cumpriu a missão, né? A missão. Cumpriu a missão. É. E eu não tive a oportunidade de vê-la trabalhar, né, ela era uma, como eu disse, uma mulher à frente da época, ela foi concursada do Exército Brasileiro, da 10ª Região Militar, era uma servidora civil, né, numa época predominantemente masculina, que as mulheres ficavam em casa. Então o que eu escutava, o que eu sei, né, do trabalho, o que eu sei da vida profissional, era exatamente do que ela contava. E hoje, eu acho que eu consigo transmitir um pouco disso até para minha filha, que consegue acompanhar o meu trabalho, que me vê atuando, que questiona, que pergunta e que tem uma imensa curiosidade pela minha profissão também. Que legal. E dentro do direito, né, eu sou da área da psicologia e a gente aprende logo no comecinho da faculdade que não existe psicologia, existem psicologias. Que chega um momento que você tem que direcionar. Como é que como é que funciona? Entra na faculdade de direito também é tudo misturado e depois da metade para frente, já para o finalzinho é que direciona? Na verdade, a gente entra na faculdade, a gente tem acesso a tudo, né. As cadeiras de sociologia, de filosofia, as cadeiras de direito civil, constitucional, e a gente para terminar o curso, a gente precisa ter uma noção de tudo, né. E além de apresentar o trabalho de conclusão. Depois que a gente cola grau, aí há necessidade de fazer o exame Da da ordem. OAB, porque só pode atuar profissionalmente, né, só pode se dizer, denominar advogado, quem é inscrito regularmente Na OAB. na OAB. E aí qual foi a hora que a senhora mais quis atuar, assim, que a senhora mais se apaixonou? Porque direito é uma paixão também, né, igual as psicologias É. que o professor Castilho fala, né. Eu já estudei direito no passado, só que eu só fiz 2 anos, que eu descobri que não era muito minha vocação. Descobriu que era todo errado, vai fazer direito sendo todo errado. Aí não funciona. E do direito eu fui pra psicologia. Mas o que é que eu acho interessante do direito? É que a gente escolhe coisas afins, né. Eu era muito apaixonado por direito criminal, mas eu não gostava de passar na porta de delegacia. Então por isso que eu me afastei, né, dessa área. Mas qual a área que a senhora mais, assim, teve paixão, vocação, aquilo que brilhou os olhos, que deu aquela vontade de agir, eu vou agir nessa área do direito? Eu sou especialista em processo civil, então a minha atuação é voltada basicamente para os casos de família, inventário, contratuais, demandas empresariais, societárias. Essa é a parte da atuação especial, né, principal. Mas eu já atuei também em outras demandas, eu já atuei em demandas criminais, processos administrativos. Hoje muita gente que está aí do outro lado da TV, né, ele já teve alguma intercorrência que precisou do direito. Professor Castilho, o senhor tem alguma pergunta para ela? Tenho. Quando alguém se apresenta médico, não é só médico. Aí eu pergunto: "O que que você faz?" Fala: "Eu sou médico". "Tá, mas o que que você faz?" Porque medicina é muito amplo, né.
E eu sempre penso assim, aquela coisa de avião, tá lá no avião, de repente fala assim: "Tem algum médico a bordo? Tem gente passando mal". Aí ele vai lá olhar, fala: "Ih, mas sei lá, é um ataque cardíaco e eu sou dermatologista", sei lá, né. No direito tem isso? Tem áreas que não dá pra atuar ou dá pra atuar em todas? O profissional, o advogado regularmente inscrito na OAB, ele pode atuar em qualquer demanda, né, não há nenhum Impeditivo. impedimento que ele seja um especialista em direito criminal, por exemplo, e atue numa demanda de família, de O alimentos. trabalhista, né? Isso, não há esse impedimento. Mas eu acho que a ética, né, o senso de responsabilidade do profissional é quem vai dizer se ele realmente tem aptidão para atuar naquela demanda ou não. E se por algum motivo ele achar que é um caso complexo, que demanda um olhar diferenciado, para não deixar aquele cliente desassistido, ele pode buscar um outro profissional, um colega da confiança dele para fazer aquela indicação, ou então se não conhecer, não indica, mas depende de cada um, né. Tem profissional que quer apenas ganhar aquele É. quer fazer o seu, e tem profissional que ele realmente está comprometido com o resultado do processo e do A cliente. palavra profissional para mim ela tem 2 significados, né. Profissional é aquele que exerce uma profissão, Uhum, e profissional é aquele que exerce bem uma profissão, este é um profissional. Por exemplo, minha primeira graduação foi em comunicação social, eu tenho um diploma de jornalista lá na parede da minha casa. Aquele diploma diz que eu sou um jornalista, então eu sou um jornalista profissional, porque está escrito lá. uhum. Mas eu não sou profissional da área, eu não atuo na área, né. Então eu sou profissional, porque é uma profissão regulamentada, mas ao mesmo tempo eu não a exerço. Então acho que é isso que a gente está falando, né. Ele é profissional porque ele tem o registro, mas talvez ele não seja profissional para executar aquilo ali. Mas então vamos falar da sua área específica. Conta alguma história, algum causo diferente para a gente conhecer um pouco Hum, mais. eh, vamos lá. Recentemente surgiu um processo que chegou para a gente, que era uma dissolução de sociedade. Nós não acompanhamos o processo desde o início, né, quando a gente recebeu o processo, ele já havia sido julgado, então não havia mais, teoricamente, o que ser feito. Já estava na fase de cumprimento de sentença, que a gente fala, que tornar aquela sentença, exigível, né, pedir que aquela decisão judicial seja cumprida. E a situação do cliente que nos procurou, ela estava muito complicada, porque era uma dissolução de uma empresa, eh, ele havia sido condenado num valor e o colega que antecedeu fez uma proposta de pagamento sem o conhecimento do cliente, então estava uma situação bem complexa, é como se ele tivesse reconhecido aquele valor, né, e a gente pegou o processo com essa batata quente, né, quase R$ 1.000.000 sendo cobrados, e a pessoa não sabia que tinha sido apresentado uma proposta de pagamento. E o que que É. acontece? Como que resolve? Aí dentro desse processo, nós encontramos algumas questões processuais que mereciam uma análise, né, nós não é só assim: eu não tenho como fazer isso e eu vou atrasar esse cumprimento, porque isso também é prejudicial para o cliente, né. Eu não posso simplesmente dizer: "Ah, ele não tem esse dinheiro para pagar e não vai pagar", ou então ficar procurando argumentos da minha cabeça. A gente tem que procurar um argumento legal Legal. para tentar impedir que aquele valor fosse considerado como homologado, né. E nós encontramos o fundamento legal, depois de muita pesquisa, uma tese inovadora, né, que ninguém acreditava muito que ia dar certo, algo que não tinha sido testado antes, digamos assim. E aí nós conseguimos reverter no Tribunal de Justiça a cobrança desse valor, né, reduzir um valor de quase R$ 1.000.000 para 300.000. Ó, você que tá assistindo aí, tá cheio de problema, tá, presta atenção na doutora Larissa aqui que ela pode te ajudar. No final da entrevista vai aparecer os contatos dela aqui, pega já papel, caneta, anota aí, porque esse tipo da informação é útil para todo mundo. Não é não, Paulo? Com certeza, eu estava até pensando aqui, né, maquinando, o que é que as pessoas, né, aí do outro lado que estão assistindo, né,
que é que elas sofrem que o direito civil poderia utilizar, ajudar elas, né. E a senhora tocou nessa questão aí de dívidas. Eu vejo que muita gente, né, no Brasil hoje está endividado, deve a cartões de crédito. Pior, né, deve a agiotas, né, que cobram juros exorbitantes, né. Muita gente aí quando vê o agiota está cobrando 30% um dia, 20%, não sei quanto é que cobra, mas as pessoas estão sofrendo. Estão sofrendo também porque existe cobranças depois que passou os 5 anos de dívida, né, Uhum. doutor, que as empresas pegam, fazem cobrança, até o próprio Serasa parece que aparece lá uma notinha de continuar cobrando a pessoa, e eu vi que dá para ganhar muito dinheiro, se eu vi no Instagram, professor, que tem gente que ganha dinheiro pedindo indenização em cima disso aí, e tem gente que está devendo juros altíssimos e paga bem menos. Como é que funciona isso, doutora? É, primeiramente, a gente tem que ter cuidado com essas publicações meio apelativas, porque elas dão a entender que todo mundo tem um direito, que às vezes a gente não sabe se naquela situação A a pessoa tem pessoa tem de fato. Então, estimula na pessoa que está com aquele problema uma sensação de que eu vou resolver, é fácil resolver e às vezes não é bem assim. De fato, há um período em que essas dívidas podem ser cobradas, que é o período de 5 anos, aí para tirar um o nome nome do do SPC do e Serasa. SPC e do Você que está com o Serasa. nome do SPC e Serasa, presta atenção. E as instituições financeiras, né, os bancos, as operadoras de cartões de crédito, anualmente elas também lançam, programas de proposta de pagamento, que diminui consideravelmente o valor daquela cobrança. Então, às vezes, uma tentativa, assim, fora mesmo do processo de uma tentativa de na agência, extrajudicial, né, como a gente fala, sem envolver a justiça, se consegue resolver uma situação Uma situação dessa. dessa aí, né, diminuir a dívida, né. Exatamente. Mas Conseguir existe um assim mas parcelamento existe de também. processar as empresas que estão com juros abusivos demais, por exemplo, porque tem gente que começa no cartão de crédito, está devendo R$ 1.000, quando vê tem 100.000 lá, É, e ela não sai da dívida. essa questão do critério, né, de atualização, quando o banco ou a operadora de cartão de crédito ela vai cobrar, ela é obrigada a anexar um cálculo dizendo quais os índices que foram utilizados para se chegar àquele valor final. E normalmente, há ali uma variável que é sempre utilizada em favor do banco, que você vai criando juros em cima de juros, né, esse tipo, por exemplo, não é permitido. Então, se analisa também o instrumento contratual que a pessoa fez, se foi um empréstimo, se foi uma outra Financiamento. operação, um financiamento, se analisa os critérios que tem dizendo lá naquele contrato e se aquela atualização foi feita também de acordo com a lei ou não. Entendi. Doutora, advogado lê todas as letrinhas do contrato? Porque a gente vê uns negócios. Por exemplo, bula de remédio. Você pega, vai no médico, ele receita, você pega a bula, você abre, parece um mapa mundi, assim, a bula. Aí você vai falar, deixa eu ver aqui certinho, aqui, o que que eu tenho que tomar, que dia? Só. Uhum. Contrato, 400 páginas. Advogado lê todas as letrinhas? A gente aprende a fazer a leitura dinâmica e a Aham. gente lê o essencial do instrumento. Tem coisas assim que não são tão importantes, né, mas a gente tenta ao máximo dar aquela atenção a tudo que tem ali no contrato, principalmente se for um contrato de alguma operação financeira, aos índices, se há algum bem em garantia, a forma, como é que esse título vai ser cobrado. Então tudo isso a gente tem que analisar com muito cuidado antes. Então, ó, você que tá assistindo aí, brasileiro tem essa fama de dar o jeitinho, não, deixa comigo e tal. Algumas situações a presença, a participação de um advogado é imprescindível, né? Doutora, e é da área do direito civil o bullying, né, a grave ameaça emocional, vamos supor, se alguém lhe agride emocionalmente, se alguém lhe faz bullying, se alguém lhe tem algum preconceito, algum Assédio. assédio, É, algum racismo, onde é que o direito civil atua nessa área e como as pessoas podem, evitar que isso aconteça com elas? Elas podem entrar com processo judicial?
Como é que funciona para alguém que está aí do outro lado e sofre um assédio, sofre um bullying, né, um bullying por qualquer motivo? Isso entra na área que a gente chama responsabilidade civil. Então, o indivíduo que provoca um dano a outro, ele responde civilmente pelo dano que ele causa. Se esse dano é um dano emocional, psicológico, até mesmo um dano à saúde, a pessoa se sente privada, né, de sair, acaba desenvolvendo um pânico, alguma coisa assim, ele pode ser demandado civilmente. Aí o que é que precisa para isso acontecer? A pessoa precisa reunir as provas de que houve esse bullying, né, essa discriminação, procurar um advogado e entrar com ação de reparação de danos. Pra Muita criança, né, no colégio sim, passa bullying de outros coleguinhas, né. Tem como ser cobrado isso judicialmente? Os pais ser ou a própria escola sim. E é ser importante as escolas, eh instituírem protocolos internos para evitar que situações assim aconteçam e procedimentos bem detalhados e elaborados do que deve acontecer quando essas situações são percebidas por parte dos profissionais que atuam no colégio, até para evitar que as instituições sejam responsabilizadas também, porque as crianças que estão ali, elas estão sob a custódia, né, a responsabilidade dos colégios. Então é muito importante que essas medidas sejam adotadas pelas escolas. Doutora, e no ambiente virtual? Muita gente acha que estar do lado de cá de um teclado gera imunidade, né? Então, eu posso xingar, eu posso ameaçar, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu usar ali um perfil fake, um pseudônimo, ninguém vai me achar. É por aí? Não é assim. Ai, que bom. Eu faço parte de um eu também, né, estou estudando, estou me especializando em direito médico e bioética, e eu faço parte de um grupo que tem profissionais de todo o Brasil. E nós estávamos comentando exatamente uma série de eu esqueci. Eh, Procedimentos. não, uma série de retratações, de publicações com retratações que foram feitas por determinação da justiça. Então, sei lá, tinha um médico que fazia um procedimento de uma harmonização facial, aí a pessoa ia lá e dizia assim: "Harmonização nada, ficou igual um ET, não sei o quê", achincalhava o trabalho do profissional. sim. Aí os advogados, né, dos médicos, os profissionais de saúde, pediam a retratação pública daquele comentário e a pessoa ia lá e desdizia, né, ela acabava por desdizer o que ela tinha Mas de funciona, doutora, só retratação? Porque só retratação hoje em dia não dói no bolso, né? é, mas aí nós temos de ver também, pai, e perdão chamá-lo de Pode não, é de pai pai, Paulo, é igual o padre, o pastor. nós temos de ver também que o judiciário, ele está sobrecarregado, então nós temos uma série de demandas complexas que ficam travadas pelo excesso de Manda as demandas bestas que podia ser resolvido exatamente, que com poderiam ser resolvidas de uma outra forma. Então, eh, talvez naquele momento possa até parecer desvantajoso, não vai ter uma contrapartida financeira, a pessoa não vai sentir, mas o problema em si foi resolvido. A Quando há reputação quando da há, eh, quando há determinação de multa, indenização e tal, cabe só ao autor ou cabe à plataforma também? Aí depende do contexto. A gente diz que depende muito da situação concreta, né, depende muito do caso concreto. Às vezes, os usuários, eles reportam para a plataforma de que teve um comentário com conteúdo racista, homofóbico, e aquele comentário, a plataforma não toma nenhuma providência para identificar o usuário que proferiu aquele comentário, ou então não retira o comentário do ar. Então, dependendo do caso, pode sim a plataforma também ser responsabilizada pelo Então, ó, vai devagar aí, porque fala alguma coisa, alguém lá em casa se ofende, vai processar nós tudo aqui, vai falar: "Ó, ó, foi a doutora, foi o e Paulo, foi o e Castilho". doutora, e agora eu vou tocar num ponto que é concernente à minha fé, né. Uhum, Vamos lá, religião. Nós estamos tratando de religião. A gente vê que às vezes o pai Paulo faz um post da religião e tal, aí fica aquele pessoal dizendo assim, Jesus vai te salvar, ou você vai para o inferno, né? Então tem muitos comentários uhum. eh,
contra a nossa religião, em posts de pessoas da nossa religião. O que isso aí gera para quem está fazendo esse comentário? O que é que pode gerar para essa pessoa? A Constituição, ela assegura a liberdade religiosa. Cada um é livre para expressar, manifestar a sua religião. Então, as pessoas que vão mas assim, a gente não vê só um comentário, a gente não vê isso só em relação à religião do senhor, né. Normalmente nós vemos uma chuva de comentários de pessoas que se acham especialistas em fé, julgando, criticando a fé A fé do alheia, né, a outro, fé né? do outro. Então, esse tipo de comentário, ele fere uma liberdade, uma garantia individual, que é a o livre exercício da liberdade Religiosa. religiosa. Você ir no comentário, falar que a pessoa deveria isso, a pessoa deveria aquilo, você está importunando a opção religiosa individual de cada um. Mas Eu não sou obrigada a concordar com a sua religião, o senhor não é obrigado a concordar com a minha religião, mas numa democracia, a gente se respeita. Somos obrigados a respeitar religião, Exatamente, raça, credo, né? exatamente. Opção sexual. Ninguém orientação. consegue. Orientação. O termo é orientação sexual. Opção se a pessoa escolher, se ela não escolhe. Agora, quando Verdade. alguém vai lá e manda Pai Paulo pro inferno, ele inclusive agradece, encontra os amigos tudo lá, essa pessoa ela tá incorrendo algum crime? Ela pode... É um crime para com isso? A parte criminal não é muito a minha área de expertise, mas eu acredito que sim, seja uma forma de injúria. Uhum. Injúria, calúnia, né? Calúnia Não é sei, outra de coisa. difamação. Não, é uma forma de você estar Injuriando a pessoa. injuriando, né, você está ofendendo, você está humilhando, você está querendo humilhar aquela pessoa por causa da opção Cada religiosa. vez que eu vejo uma retratação, uma indenização, uma condenação, eu vou lá e faço questão de publicar nas minhas redes e coloco todo castigo para... É pouco. Eu acho... Ó, eu vi um post esses dias que ele fez só os printzinhos, ele fez 4 prints. Ele fez o primeiro print sendo ofendido. Ele fez o segundo print do ofensor rindo dele, dizendo assim, vai processar, processa. O terceiro print, o ofensor chamando ele no privado, falando assim, eu não tenho 15 mil reais, vamos conversar. E o quarto print era apenas um Pix de 15 mil. Então, o post todo era ele assim, e os 4 prints. Ele sendo ofendido, o ofensor desdenhando, pedindo arrego e pagando. Aquilo ali eu quase que eu ponho na minha parede, assim. Eu falo, eu adoro essas coisas, porque as pessoas acham que a ação delas não tem nenhuma consequência. E quando tem, eu fico tão feliz. Principalmente que a internet é um mundo sem lei, né? Não, é com lei, mas as pessoas acham que não tem lei. Acha que é sem Elas lei. acham que não tem. Enfim, doutora, nosso tempo aqui é curto. Temos muita coisa para conversar, já está pré-convidada a voltar outra vez para falar de outro assunto. Quem quiser saber mais, contratá-la, conhecê-la, quais seus contatos, sua rede está aparecendo aí embaixo. Fica à vontade. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o meu conteúdo, atualmente o meu perfil está voltado para publicação em direito médico e bioética, que é uma área que eu também estou me especializando, para ajudar profissionais de saúde a elaborar contratos, termos, ajudar a deixar a clínica organizada, com os procedimentos internos funcionando direitinho. Então, quem tiver interesse no meu conteúdo é @advlarissanoa. Tá aparecendo aí embaixo, ó, Pronto. @advlarissa. Foi um prazer grande, né? E o pessoal da área médica aí que quer realmente, né, atualizar sua clínica, atualizar seus processos, a doutora está aí à disposição. Muito obrigada pelo convite, adorei conversar com vocês e Foi- até a próxima. Foi um prazer. Brevemente Até. vamos nos ver novamente aqui. Se é só o começo, vamos pro intervalo, a gente volta jazz! Vim apresentar hoje a EAEB, a entidade estudantil de apoio ao estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia
no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Voltamos agora com o nosso programa e agora um programa altamente feminino, né, professor Castilho? O dia de hoje foi totalmente especial, coroado por mulheres. Vamos chamar ela, uma grande empreendedora, uma pessoa que tem muito para ensinar para a gente sobre mudança de vida. Vamos lá, quem é, professor? Sua amiga, convidada do Paulo, Raquel Castro. Vem pra cá, Raquel, minha filha Seja número 3. bem-vinda. Igual falava o Silvio Santos, a filha 1, a filha 2, a filha 3. Tudo bem? Aqui no Ceará, eu São nunca sei dois. quantos beijos são. Seja Eu sou bem-vinda. de São Paulo e cada lugar do Brasil é um. Geralmente eu dou um só, mas eu sou do Ceará. Ah, bom. Ora lá. Muito bem. Raquel, me conte tudo, não me esconda nada. Quem é você? Então, meu nome é Raquel, eu sou diretora executiva da Bodega do Raul. Muitas pessoas confundem o porquê que é a Bodega do Raul, né, com quem eu sou, Raquel, como diretora executiva à frente do projeto, mas assim, explicando muito basicamente, a Bodega foi fundada pelo Raul em 2012 para criar um universo possível para que eu pudesse existir. E nessa transição, né, de todo esse processo, eu acabei permanecendo com o nome, porque de fato não fui eu quem fundou. Então eu me coloquei ali como diretora executiva, a pessoa que delibera, que dá o direcionamento para onde a empresa vai, mas mantendo, né, a essência da construção, né, do motivo por que esse lugar foi construído. E o que é o Boteco do Raul? Eu acho que a Bodega do Raul Bodega. Falei boteco, é bodega. bodega com U, do jeito que a gente Bodega. fala isso. Eu acredito que a bodega em si, esse nome bodega, ele já traduz para quem é cearense, eu acho que até nordestino, uma visão geral do que é casa, né, do que é uma extensão da sua casa. Então essa relação bodega é como se fosse um espaço onde as pessoas fizessem parte, né? E eu acho que esse é o grande diferencial hoje da bodega. Porque ela entra já quase na memória afetiva das pessoas da cidade. Pessoas casam, pessoas têm filhos, pessoas vão, pessoas vêm. E a bodega, ela faz parte desse processo. Então, a bodega eu diria que é um estado de espírito. E Raquel, como foi assim que surgiu o início, assim, que diz, eu vou trabalhar com isso? O que é que você fazia antes disso? Até o dia que nasceu assim o projeto, a empreendedora, né? Pai Que a Paulo, empreendedora sempre existiu, mas como foi o início de tudo? Pai Paulo, essa história é engraçada porque, de um modo geral, professor Castilho, as pessoas elas romantizam muito o que é empreender. Mas elas não levam muito em consideração as nuances do nosso país e acaba que empreender muitas vezes é um único objeto de mudança de vida. Então, dito isso, surgiu realmente da necessidade de mudar a minha vida, né? Mesmo que em uma outra versão, mas também possibilitar um universo em que eu pudesse existir com um compromisso social, com um acolhimento e com uma renda que fizesse sentido para a minha subsistência. Então, eu acredito que empreender é muito mais fundo do que acreditar, né? Eu dei uma palestra uma vez na Unifor, falando sobre empreendedorismo, que ela falava exatamente isso. Às vezes as pessoas falam assim, trabalhar de CLT é horrível, não ganha bem, é muito trabalho. Ok, há muitos aspectos do CLT que não são legais, e, por exemplo, agora a escala 6x1, que eu espero que ganhe, né, e a gente consiga vencer essa etapa da Pera, você evolução. quer que ganhe 6x1 Não, eu ou quero que 6x2? ganhe, quanto menos trabalhar, 4x3. melhor. A bodega trabalha 3x4. 3x4. Desde 2020 que a gente trabalha 3x4. Acho que o sonho é 1x364, Ai, igual o seria Roberto perfeito. Carlos. O Eu Roberto costumo Carlos, dizer, o Papai eu Noel e costumo dizer, Pai o Coelho da Paulo, Páscoa. É que eu aprendi a 1x364. rezar, a orar, porque eu não tenho o menor talento para ser pobre. Foi um imenso Eu engano e também aí não eu tô tenho, aqui não. trabalhando isso.
Jesus disse que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, né? Então por que Isso. a gente Então não a vai gente ter, né? somos co-criadores, Aí. né? Inclusive, eu estava até estudando sobre você, professor Castilho, de PNL, né? Que é o interessantíssimo, que isso é aplicável, de fato, uma reprogramação mental, Aí. mas as pessoas elas têm essa dificuldade de se entender quanto indivíduo e esse despertar, né, para suas dores. Eu tive uma vida muito desafiadora. Pronto, a É, gente quer saber isso, a sua vida. eu nasci em Seu, uma seu situação exemplo. de extrema vulnerabilidade, né? Eu nasci em uma família que o pai tinha problemas com álcool, que uma mãe que até hoje é manicure morar em uma favela, e favela de casa de pau a pique, que é totalmente diferente de periferia. E estudar em escola pública na minha época, gente, eu sou de 88. Eu estudei na escola pública nos anos 90. Não se tinha merenda na escola pública, né? Os quadros de giz ainda. E eu escolhi o caminho da educação porque eu acreditei que realmente era o caminho possível para que eu pudesse despertar. Mas quando a gente fala sobre esse despertar, eu não carrego essas correntes, né, como uma dor ou como arauto de eu venci. Isso é uma falácia. Não se vive isso. Se reprograma, diz assim, pô, isso aqui não é um comportamento bacana, isso aqui deve ser ajustado, melhorado. E ter essa consciência, ela é fundamental na vida. E no empreendedorismo, se você não tiver esse tino voraz para se adaptar, você é devorado pelo mercado. Ei, Raquel, aí tu começou, tá, teve a tua família que passou isso, teu pai, tua mãe, essas dificuldades. Mas você começou a trabalhar, como foi assim o teu início de trabalho? Eu comecei Como a foi trabalhar. que chegou assim, Gente, que tu disse assim, hoje vai iniciar a bodega do Raul? Como foi esse início? Da Isso que eu Bodega do tô Raul, curioso. especificamente, eu acredito que eu deveria ter uns 22 anos. Mas antes tu trabalhava com o quê? Assim, nascer no Brasil, numa classe social de uma realidade difícil, é complexo. Eu já fui empregada doméstica, fiz serviços domésticos, trabalhei entregando panfleto, trabalhei de atendente, Não, trabalhei um dia porque isso é que é bonito, né? numa A rede de... história, né? Deixa eu te A contar, construção. não acredito que a gente deva tratar isso por essa seara. Assim, com muito respeito. Porque senão a gente perde o que de fato é a gente. Eu sou tudo aquilo que eu me tornei. Sim, a Mas construção. o que que eu faço com isso é que é o pulo do gato, né? Porque assim, é péssimo que pessoas tenham que praticamente, eu não sei nem se pode falar essa palavra, se prostituírem, né? E eu tô falando em todas as cadeias do mercado de trabalho. Isso é péssimo. Então, eu acredito que se a gente tem um programa como esse, que traz um despertar espiritual ou de conhecimento, assuntos diversos, é facilitando para as Raquéis que estão aí em casa, né, ter Pegaram o exemplo, né? esse olhar diferente. Eu estava na faculdade e eu fiz uma sociedade que não deu certo. Gente, era uma delicatesse, é um jeito direito, assim, um jeito bonito de dizer que era uma lanchonete. Você aí de casa, vai montar um lanche, bota delicatesse. Eleva o nível, você já vai ali entrando em sintonia com quem você quer ser. Não Isso. deu certo, daí eu tive que fazer uma escolha entre me formar, que eu sou formada em gastronomia e gestão de bares e restaurantes, ou continuar o projeto. Naquele momento eu pausei o projeto, concluí meu ensino superior, que para mim foi fundamental, assim, teve um valor muito mais simbólico do que de fato do que eu pratico. Hoje eu não trabalho na gastronomia, apesar de coordenar um espaço que sirva refeições. Mas são assinados por você, né? As coisas lá que eu ouvi falar. Já foi. Eu acho que eu devo dar créditos ao chefe Rafael, que é da minha equipe. Rafael entrou na minha equipe recentemente e ele vem, assim, revolucionando a gastronomia da bodega. Inclusive, eu fico muito grata, porque quem faz um pouco estudo não faz muito de nada e eu tô aí com outros objetivos. Graças a Deus eu tenho uma equipe que eu consigo contar e ter esse, né? Então, Rafa, parabéns, você é um grande chefe e é muito bom ter você na bodega. Raquel, eu quero voltar um pouquinho aqui. Eu vou voltar 3 passos aqui. Tá, Quando o Paulo falou sobre isso é que é bonito, de ter feito isso, aquilo outro, sim. você contestou, você não acha que seja bonito. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre isso. O que que você vê, não vou nem usar o termo demérito, vai,
Mas o que você vê de ruim da pessoa passar por algumas etapas, alguns Na estágios, alguns trabalhos, digamos assim, mais simples? Professor Castilho, eu acredito que ser adulto é fazer o que tem que ser feito. A diferença é que, na sua grande maioria, numa situação de vulnerabilidade social, isso eu incluo todos os contextos. As pessoas, elas se obrigam a serem exatamente o que elas são, uma força de trabalho, sem muitas oportunidades. E quando pessoas que, obviamente, como eu, ascendem socialmente, ocupam espaços como esse, que é importantíssimo para minha carreira profissional, é trazer uma romantização do pessoal, do ego, do eu venci. E não do nível de, gente, é possível isso acontecer. Eu sou uma mulher transexual que coordena um projeto que enfrentou dificuldades colossais, mas que eu não quero me impor aqui em uma situação de eu venci, até porque isso tá acontecendo, isso se vive. Viver se vive. Não é o lá, é o agora. E trazer isso para o chão e dizer assim: olha, eu fiz isso quando foi necessário. Isso não muda quem eu sou, mas molda como eu vejo o mundo. Como a bodega em si, que é o que a gente está falando, funciona como um acolhimento quase que espiritual, que foi o tema que eu quis trazer. A gente tem uma falsa ideia de que, por exemplo, as pessoas que frequentam bares, elas estão perdidas, elas querem uma vida festiva, quando na verdade, na grande maioria das vezes, elas querem se sentir vistas, vivas. São relacionamentos que às vezes não acontecem, são relacionamentos acontecendo, são pessoas perdidas espiritualmente, que perdem a conexão, e o espiritual é a conexão mente-corpo, né? Não é o lá, é o aqui. E trazer essa humanidade, né, para o meu trabalho, para as minhas relações profissionais, é aplicar tudo que eu vivi na prática. Não é dizer: "Olha, eu vivi e aí eu venci". Não, não funciona assim. É dizer: "Pô, pai Paulo, eu entendo que esse momento é desafiador. A gente pode caminhar junto?". Porque todas as ferramentas estão dentro da gente. Quando a gente tem um facilitador, que é como você, né, um líder espiritual de grande relevância na comunidade, né, da Umbanda, como o senhor que trabalha essa cognição da compreensão humana, são facilitadores, né, e eu não vou me colocar nesse lugar jamais, porque eu sou diretora de um bar, gente, eu projeto felicidade, Ah, eu não que sei maravilhoso. projetar Que isso. missão de vida maravilhosa essa. Então, você que está assistindo, essa é a ideia desse programa. Ponto de convergência. Nós tivemos no primeiro bloco aqui uma doutora advogada falando sobre direito de família e tal, e aquela coisa. Agora nós estamos falando com uma mulher doida, você é doida demais, o que é Sou. maravilhoso, porque em algum momento os dois assuntos acabam se encontrando. O que que as pessoas que a gente traz aqui trazem delas? A experiência de vida, a expertise e como elas podem te ajudar de alguma forma. A convidada anterior, doutora Larissa, falou como é que ela pode ajudar através de lei, através de procedimento. E a Raquel tá falando aqui como é que ela pode te ajudar. Assim, ó. Dizendo: "Viva, viver é maravilhoso". Raquel, eh, fico muito feliz de receber você, porque no dia que eu conheci você, né, que a gente conversou, que a gente trocou uma ideia sobre eventos e tal, eu descobri uma pessoa que é uma estrela muito importante. Eu sou uma pessoa que sou especialista em reconhecer estrelas, Obrigada, fico honrada com né. isso. O que é uma estrela? Uma pessoa que traz um diferencial que pode agregar na vida de muitas pessoas. E sabemos que a Bodega do Raul é um lugar de acolhimento, mas ele é um acolhimento porque ele traz uma estrela especial nesse local que dá sentido à vida de todo mundo que chega lá, às vezes através do sorriso, às vezes através de uma palavra. Então, um local que as pessoas se sentem bem. Então, você poderia falar para a gente qual é o maior diferencial da Bodega do Raul? O maior diferencial da Bodega do Raul é que, de fato, é um lugar que ele existe para que você exista, da sua forma, do seu jeito. Eu costumo dizer que você pode estudar tudo: psicologia, ciência, neurolinguística, até uma profissão na universidade. E isso vai te fazer uma pessoa melhor, certamente, mas quando você encontrar uma alma humana, seja só uma alma humana. Carl Gustav Jung curtiu. Eh, tinha
um grupo, que era banda porque não era, um grupo feminino nos anos 70, chamava As Frenéticas. Você não era nascida. Sim, eu Você é lembro, a eu sou da pers década de 90, eu você é a peguei o Chacrinha. personificação da música assim, ó: "Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia". Esse assunto é um pouco delicado, mas eu acho que é importante. Eu estou vivendo a plenitude de aceitar que eu não tenho o menor controle sobre o que vai vir, Parabéns. Não, velho. mas eu tenho controle sobre como eu vou encarar as escolhas, né, e as consequências dela, as quais possa fazer. Eu vivi uma vida desafiadora, mas é isso, desafio. Quando a gente cria uma palavra difícil como difícil, as barreiras elas se constroem com muita naturalidade. A bodega ela foi um universo mental materializado. E eu percebi que para que esse universo mental materializado ele fosse se tornar matéria, foi necessário muita energia. E grande parte dessa energia, infelizmente, foi a vida do Raul, mas já não é mais a minha. Eu sou a Raquel, eu sou uma outra pessoa com um outro entendimento, assumo esse compromisso com grande responsabilidade e prestígio, claro. Mas o que eu quero dizer, professor, é que a gente cocria mesmo a vida. E quanto antes a gente se dá conta de que o mais importante não é o que você sente, mas como você sente, você passa a ter uma consciência da vida maior. Um estado de presença que é perceber os insights de, pô, que legal que isso aconteceu, isso não estava, é inesperado, mas é uma grata surpresa. E não tornar as gratas surpresas um peso, como eu não escolhi isso. A gente não escolhe nada. A gente não escolhe nada. Eu me lembro que a minha mãe uma vez me chamou e falou: "Vai lá fora, tem um rapaz". Acho que ela me deu um café para levar para ele, um pão, uma coisa qualquer. Disse: "Tem um rapaz na calçada lá, vai lá conversar com ele". Eu falei: "O que que eu tenho para conversar com alguém que tá na calçada?". Ela falou: "Vai lá". Eu fui, eu tinha 16 anos. Ele estava na rua, assim. E ele falava 3 idiomas, já tinha morado em vários lugares do mundo. Estava numa situação que o levou até ali. E ali foi uma grande aula de que a gente pode, não que a gente vá, a gente pode aprender com todo mundo, Sim, né. A gente já trouxe pessoas aqui de todas não, né, toda é muita coisa. De várias profissões, histórias de vida, conhecimento, pessoas de etcétera. E você tem uma riqueza de percepção. Riqueza de vida acho que todo mundo tem, até um bebê tem uma riqueza de vida, porque sim. quando ele estreia, ele não nasce, quando ele estreia, ele já vem ali de 9 meses pelo menos de vida, para mim aquilo é vida. Então todo mundo tem uma riqueza de vida, mas você tem uma riqueza de percepção muito interessante e parabéns, e eu agradeço por você Obrigada. compartilhar. Eu só percebi, professor, isso parece um pouco cruel para você que está escutando de casa, que eu não sou especial. Ninguém é. Quando a gente pensa com pensamento ecológico, e ecologia é o pensamento sistêmico, de até onde eu vou, de fato, ele barra aonde o outro está. Eu vi você comentando aqui sobre processos, né, com a advogada. Ai, mas como que funciona essa questão de processos? As pessoas nessa era, nessa década, pelo menos, com tanta informação, elas escolhem não saber informação nenhuma. E elas se colocam como centro do mundo, proprietárias de conhecimentos que de fato são até ignorantes, né. Eu estava fazendo a unha, e daí a manicure Deixa falou eu ver se assim ficou bom. Dá parabéns pra ela. a manicure falou Ficou bom. assim vou deixar ele aqui também. A manicure falou Ah, assim: tá bom, cara. "Ai, mas quem que usa dinheiro hoje? Ninguém no mundo usa dinheiro". Você entende o quão a cosmovisão dela é Mas limitada ao porque que tu ela foi pagar em vive? dinheiro? Não, ela comentando, Ah, era um comentando. comentário aleatório. O que eu percebi nisso aí, a percepção de vida, é que não dá pra discutir com essa pessoa, não dá pra Não, ensinar essa pessoa, não dá pra se pôr em um lugar de, que o meu conhecimento é superior. Isso desumaniza a pessoa. É dizer: "Ai, tá tudo bem, mas é porque tem pessoas ainda que não se atualizaram". E ali você vai conduzindo a vida com mais leveza. E você escolhe não discutir. se importar. É.
Eu ajo exatamente dessa forma, mas por outro motivo, Raquel. É porque a minha paciência já acabou. Eu não discuto com ninguém sobre nada, nada. Eu sou professor de hipnose, eu tenho hipnose tatuada no meu braço. Aí chega alguém e fala assim: "Ah, esse negócio de hipnose aí, isso é besteira". Eu falo: Eu "Ah, gosto. isso aí não existe. Eu já fiz regressão. Ah, isso aí". Eu não discuto com ninguém sobre nada. Eu discuto com meus amigos tomando cerveja para provar que meu time é melhor que o deles. Ei, Só. Raquel, e o que é que mais acontece lá na bodega do Raul? O que é que mais acontece lá? Tem eventos, tem shows, A como é esse bodega acolhimento? a bodega tem uma programação, e a programação ela funciona para que ela norteie, eh, é uma técnica, na verdade, norteie mais ou menos e direcione o público para os objetivos que a gente quer atingir. Por exemplo, quinta-feira hoje tem karaokê, eh, tem na sexta-feira banda de rock, DJ, aí tem reggaeton. Os únicos estilos que tocam com menos frequência, de fato, é o forró e o sertanejo não toca de jeito nenhum. E o samba tem? Samba é raro, samba tem um público muito específico e requer uma coisa mais tradicional. Quando é esporádico, as pessoas elas não migram, é uma coisa que tem que ser mais sistemática e não é um trabalho que a gente aplica. E a bodega ela vira é um bar, de fato é um bar, que vira uma balada. E nessa balada as pessoas elas têm uma segurança, se sentem pelo menos seguras, para ser quem elas são. E quando a noite acaba, parece bem aquela máxima de Las Vegas: "O que acontece em Las Vegas, Lá mesmo fica fica. em Las Fica na Vegas". bodega. Porque a beleza da vida é ser você. E a gente, sabe assim, eu tenho uma percepção que ao nascer, nós nascemos completamente perfeitos. Mas a Vai estragando. vida vai nos Vai estragando. despindo de tudo, até o ponto que só resta o que a gente é. E a sua falta de paciência, eu vou atribuir a outra coisa. Eu acredito, professor Castilho, que a falta de paciência, ela é você não precisar provar o que você É é. isso. Quer, quer, não quer? Achou legal, não Eu não achou? preciso Eu provar costumo dizer isso. assim, Raquel, ó, as pessoas falam pra mim assim: "Ai, não se usa chapéu em lugar fechado". Eu falo: "Você acha que não? Não, então não use. Eu uso, Então não use", simples assim. eu uso e eu acho ótimo. É É isso, é isso. exatamente Ah, isso. Eu não preciso provar um ponto que não faz Eu fiquei parte da curioso verdade. aqui, ó, o que acontece na bodega, fica na bodega. Sim, você vai ter Meia-noite, que a partir de meia-noite, tem umas abóbora lá fora, o povo vira tem abóbora depois da algo, meia-noite? tem um momento da tequila, tem um momento que eu ponho uma asa de borboleta enorme e dou tequila para as pessoas, mas também dou ela é água. DJ também, ela é DJ. Eu também faço DJ lá. Gente, eh, quando a gente nasce pobre, a gente tem que aprender a ser né, facetado. Multifuncional, é. Tem que Ó, o ter pessoal tá muitos assistindo talentos. aí, já estão curiosos, mas vem cá, falou que é bom, que é bacana, eu quero onde é? A Bodega do Raul, ela fica na Cidade dos Funcionários, próximo à Igreja da Glória, que é um grande ponto de referência da cidade, na Desembargador Gonzaga, no número 511, ou pela Antônio de Castro, 530, porque é uma esquina, Ó, e é muito isso é legal. aqui em Fortaleza, tá, porque Aqui em a Fortaleza. gente fala pela TV para o Brasil e O pela Brasil internet para o inteiro. mundo. Mas vem a Fortaleza, vem visitar Fortaleza, passa na bodega que eu vou te acolher. Se possível, eu ainda te levo para um almoço ali no passeio público, que é maravilhoso. A Pinacoteca tem muitas coisas legais em Fortaleza Além da praia. que a gente não aproveita. Tem. E uma Eu delas é não a vou falar de bodega. praia, professor Castilho, que eu tô toda bronzeada, senão eu vou ser hipócrita, né? Não, mas eu Mas tem disse outra além, que as pessoas já Fortaleza é mas tem praia, muita Fortaleza é coisa praia. legal, professor Castilho, vale a pena conferir. Eu sou nascido e mal criado em São Paulo e tô aqui há 7 anos. E eu percebo isso nos lugares onde eu vou. O local não desfruta. Não. Quem é da cidade não desfruta dos pontos, dos Você lugares. vai a São Paulo para ir no Ibirapuera, mas você não vai no domingo no Parque do Cocó. Pois é. Ó, eu achei ela tão filósofa, num ponto de crescimento, Gente, Ponto de convergência. de mas quando convergência, eh, que eu a queria até deixar uma pergunta assim bem. Ela falou da questão, professor, de manifestação, manifestar ali foi uma manifestação, uma Cocriação. cocriação, né? Coisa que eu acredito piamente, que eu sou esse pensamento de cocriação e tal. Agora a pergunta é: o que você ainda quer cocriar para a bodega do Raul?
Primeiro que meu sonho é ser esposa, eu não quero mais trabalhar, né? Eu quero ser uma Quer ser esposa esposa troféu. troféu. Tem E eu muita tenho gente grandes que quer ser vantagens a meu herdeira, favor, ela quer ser porque eu sou esposa. bonita, sou inteligente, sou divertida. Sabe cozinhar, chefe sei cozinhar, gastronômico, né? gente. Eu trabalhei com o Silvio Santos. Então agora, olha assim, amor, Pronto, você que está em gente, quero casa, ser se interessou esposa. pela moça aqui, olha, você manda sua Ai, cara, É só seguir ela, se Raquel inscreve no Zuc. programa. Na verdade, gente, tirando a brincadeira, eu tô aberta pra vida, sabe? Eu tô pensando em voltar pra faculdade. Eu falo muito disso o tempo todo, inclusive já fui muito reprimida, mas eu me separei há pouco tempo, né? Eu era casada, me separei. Tô aí com mudanças de rebrand da marca, tô trazendo aí projetos para 2026.2, fazendo parcerias. Eu tô aberta para a vida, né? Pensando em voltar para a universidade. Quer cursar o quê Talvez. agora? Então, eu tô estudando possibilidades. Eu Já acho que pensei seria em legal publicidade psicologia. e propaganda. Psicologia, gente, eu não gosto de ler livro difícil. Inclusive, trazendo a deixa aqui, Ela eu como sei que vocês são psicóloga. escritores, né, e Somos. gostam de livros. Eu trouxe inclusive um livro para presentear. Aliás, 2 Opa, livros. aí Eu sim. posso pegar? Você Kira, pode, pode trazer você para pode mim? Olha, a tudo. nossa assessora, sua assessora Pode de entrar. palco aí, ó. Ai, Kira, Pode entrar, obrigada, pode gente. entrar. Quando Kira, trabalha seja comigo, bem-vinda, Aê! Kira. eu trouxe um livro, que esse livro foi muito engraçada a situação em que eu cheguei até ele. Eu fui convidada para o lançamento dele, que foi incrível. O Gabriel Gaspar me convidou, que é o escritor, e eu estava num dia muito desafiador. Aqueles dias que você se questiona sobre a sua própria verdade. E o título do livro é maravilhoso, gente. É para quem um dia não se amou, de Gabriel Ah, eu Gaspar. vou E começar a eu ler. trouxe para vocês. Eu já Gracias. comecei. É incrível. Não, eu não vou falar aqui porque eu não sou escritora, né? Gente, a direção gráfica é do João Vitor Vidal. Agora eu vou lhe convidar uma coisa. Por que que você não escreve um livro? Nós temos uma editora para lançar esse livro. Já pensei em escrever, sim. Até fiz uns esboços, retratando mais ou menos as minhas memórias em terceira pessoa, né? E isso fala muito da questão do gênero em si, né? E do que minha vida é. Mas eu acredito que eu esteja no momento de viver. Eu quero realmente saborear todo o conhecimento que eu tenho, adquirir novos conhecimentos, quero aprender com os melhores, mas eu acho que esse momento é o momento de não me colocar como centro, sabe assim, o heliocentro, né, não o sol da minha vida. Ao contrário, eu quero que minhas amigas brilhem, Vai que os meus continuar sendo funcionários só na vida brilhem. dos outros. Eu quero que esse universo seja incrível. Raquel, quem quiser entrar em contato com você, deixa suas redes, seus contatos aí Ah, para quem ficou interessado e quer saber mais. Primeiro, foi um prazer. Vocês não sabem de fato o quanto é importante para minha carreira profissional ocupar esse espaço, o quanto é importante para mulheres transexuais, mulheres travestis terem uma personagem que ocupa esses lugares que a gente sabe que é desafiador É. e são extintos. Então, muito obrigada, isso é muito importante. E quem quiser me conhecer mais, segue o perfil da Bodega do Raul, @Bodega do Raul, e o meu perfil também pessoal. São 2 coisas diferentes. Na bodega é profissional, no meu perfil pessoal eu tô tentando aí desenvolver uma nova carreira, uma nova pessoa. Quem sabe esse casamento não sai do Quem programa. sabe não sai daqui. É Qual que é o seu perfil pessoal? Raquel.Zurk, Z-U-R-C. Ela, Gente, deixa eu falar uma coisa de verdade. Eu espero que vocês tenham entendido lugar de brincadeira sobre isso. Eu Ah, amo ser empresária, eu amo. Na verdade, eu não falo empresária, tá? Eu amo ser uma pessoa que realiza projetos. E todos os projetos que estiverem é, disponíveis eu, e que forem do meu interesse, eu quero realizá-los. eu queria te parabenizar. Você é uma pessoa muito incrível, uma pessoa que tem. Você é uma pessoa à frente do seu tempo, tá? Eu acho que o professor percebeu isso também, né? Uma pessoa à frente do seu tempo. E que você vai ser sol para ajudar muitas pessoas a brilhar Obrigada. nessa vida. Que Deus abençoe você, seu Zé Pelito abençoe a bodega Sim, eu peço isso a ele sempre. e que você seja muito feliz. Obrigada. Foi um prazer, de fato. Professor, foi um prazer conhecer você. Igualmente, igualmente. Esse é o ponto de convergência, pessoas diferentes trazendo assuntos diferentes, mas sempre procurando engrandecer e melhorar a sua vida. A gente volta já.
Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E assim nós encerramos mais um ponto de convergência. Foi demais o Foi programa hoje, hein? incrível, um programa altamente feminino, altamente empreendedor É. e altamente cheio de surpresas. Foi uma advogada falando sobre direito civil, sobre questões práticas, questões ali do dia a dia, questões de empresas, questões de internet, de bullying, de cyberbullying, etc. E a Raquel que deu uma aula pra A gente Raquel aqui, é- né? Sobre vida, né? É um furacão, e a mulher é um vulcão, é um troço, uma energia danada. Que maravilha, hein? Foi muito bom. Pessoal, esse programa é toda segunda-feira, às 22 horas, na TV União, Reprise domingo, 3 da 3 da tarde. tarde. Isso. E é o programa, o quê, professor? Ponto de de Convergência, Convergência. onde a ciência e a religião se juntam. E também o empreendedorismo, a vida, pessoas, Esse. onde pessoas se encontram. Nosso propósito é esse, é levar para você informações que de alguma forma possam ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Antes de encerrar mais uma vez, falar do meu filhinho mais novo aqui, ó. Sorria, você está sendo hipnotizado. O Transe Nosso de Cada Dia, um livro onde eu desmistifico a hipnose, mostro para você que ela é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Ela acontece todo o tempo e tem ainda aqui de brinde para você um roteiro manual de auto-hipnose. Como é que você faz para hipnotizar você mesmo, reprogramar sua mente para obter resultados que você deseja. E esse aqui é o Baralho Cigano e o livro mais falado no TikTok. Mais de 200 vídeos de views de pessoas que já adquiriram o livro, falando o quanto esse livro, Descomplicando o Baralho Cigano e o Baralho Cigano Descomplicado, que é o maior do mundo, ajudaram eles a ver o presente, o passado e o futuro através dessa obra minha, Pai Paulo de Airá. Tá aí, ó. Paulo de Ará, tá aqui, Pai Paulo de Ará, e tá aqui, prof.Rogério Castilho, prof.Rogério Castilho. Entre em contato conosco, vamos conversar mais, trocar mais ideias, e semana que vem tem mais Até a programa. próxima.